Uma das aulas de inglês que eu preciso dar para os meus alunos é sobre advérbios de frequência. Quais são? Geralmente eu trabalho com 5 que são básicos e tem os sinônimos que a gente vai trabalhando conforme o tempo, né? Então, nós podemos começar do nunca, quando você nunca faz alguma coisa. Quando você faz uma coisa raramente, também nunca, raramente. Pois vem às vezes, depois vem com frequência e depois vem sempre. O apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. Em outras palavras, se ele estivesse ali na minha aula, ele ia falar orai sempre. Isso quer dizer que a pessoa vai orar 24 horas por dia? Se eu disser, eu sempre vou ao cinema, quer dizer que eu estou lá todo dia, 24 horas por dia? Não, quer dizer que eu vou com uma frequência tão grande que a melhor palavra que eu tenho para dizer para vocês é sempre. Tá? Eu sempre faço compras no Atacadão, um exemplo. Eu nunca vou a pé até o centro da cidade. Eu raramente encontro com as minhas professoras do ginásio. Um exemplo, tá? Então, quando Paulo diz orai sempre, está dizendo orai com muita frequência, bastante. Eu tomo remédios, alguns, pelo menos 2, 3 remédios pelo menos, que são remédios que devem ser de uso contínuo. Eu não posso parar de usar. Isso quer dizer que eu tomo remédio o dia inteiro? Não, isso quer dizer que esses remédios devem estar na minha corrente sanguínea durante 24 horas. Eu não posso perder o tempo do remédio, que isso pode me complicar. Existem mensalmente pessoas no laboratório onde eu faço exame, mensalmente, existem pessoas lá, existe uma tabela que mostra que pessoas perderam os rins que eles ganharam no transplante, perderam porque não tomaram o remédio direito ou não quiseram tomar. Não acreditaram nessa situação do continuamente, né? Então Paulo fala assim, orar continuamente. Tá, e se eu não orar continuamente? Ué, você vai perder alguma coisa. Aqueles que não tomam remédio lá no laboratório onde eu vou, perdem os rins. Nós não oramos continuamente, perdemos bênçãos, perdemos oportunidades, perdemos, às vezes, contato com Deus, etc. Isso é uma coisa que a Bíblia não encobre, é só você ler e você vai perceber quanto nós perdemos de não querer fazer uma oração. Né? Agora, as pessoas exageradas, né, quando falam, mas então eu vou orar sem cessar, vou orar sem cessar o tempo todo, dá a impressão que essa pessoa já ora muito, né? Eu sempre vejo isso, né? Mas se você perguntar para a pessoa, mas você não quer orar sem cessar, lógico, 24 horas por dia, o tempo todo que você estiver acordado, por exemplo, lógico que não. Você tem muita coisa para fazer na vida, né? Mas quanto tempo que você ora mesmo por dia? Imagine que eu tenho 2 filhos. Imagine eu orando assim, Senhor, abençoe o meu filho Felipe, que ele tenha um bom dia, esteja com ele, protegendo, etc. Parou já falei bastante. O meu segundo filho, abençoe o Lucas, que ele consiga ter um bom dia também, que nada de mal aconteça com ele, em nome de Jesus, amém. Eu não deu nem um minuto, eu orei pelos meus 2 filhos já, e aí eu conto para os meus amigos, para vocês aqui do canal, mas eu oro pelos meus filhos todos os dias. Tá bom, mas que oraçãozinha, hein? Menos de um minuto você já ora pelos 2, aí, você está entendendo o que eu quero dizer? Os extremistas falam, vai orar o tempo todo? Não, não se preocupe, nós somos muito longe de orar o tempo todo, muito longe. Nós somos mais assim, você vai orar 1 minuto todo, nós somos mais para isso. Né? Você vai orar 5 minutos sem cessar? Né? Não é todo mundo que consegue, viu? Orar 5 minutos sem cessar, tem gente que não consegue. E não vê nem a necessidade, a pessoa não vê a necessidade. Tá? Então, perguntas erradas,
costumam surgir nessa hora, né? Ah, e se eu não orar, e daí? Deus não vai me salvar por isso? Deus vai deixar de me amar? Não, isso não é pergunta certa, isso não é a pergunta, isso não é a questão. Isso está mostrando que você não tem interesse. Se eu falar para você assim, eu sou um leitor voraz, leio demais. Quanto você lê? Leio 5 minutos por dia. Mesmo que eu fale 1 hora por dia, perto de muita gente aí, a pessoa fala, nossa, esse aí que é o leitor, né? Então, nós nem temos o hábito de ler muito no Brasil, infelizmente, né? Então, temos que melhorar, né? Jesus está nos convidando a orar. Você não precisa, o tempo todo que você precisar orar, você não precisa estar parado num lugar, isolado. Você tem que ter esse momento, sim. Tem que ter diariamente. Mateus capítulo 6 fala, entra no seu quarto, ora para Deus em segredo, né? Você tem que ter esse momento. Jesus orava no meio da floresta, lá que era bem comum, no meio do mato, que era muito comum onde ele morava. Vocês têm uma ideia? Quando Jesus veio à Terra, apenas 3% da humanidade, 3%, vivia em cidades. O resto vivia no campo, né? No ano 2000, esse número, falaram que ele ia chegar a 80% das pessoas vivendo nas cidades, né? Hoje eu não sei como é que está, mas uma coisa eu posso falar, 50%, metade da população mundial vive nos litorais dos países, nas praias, 50%. Muita gente, né? Mas apenas um dado. E você então não precisa estar num lugar específico, de joelhos o tempo todo. Você pode orar até com seus sentimentos quando for necessário. Às vezes a tristeza é tão grande, ou a sua ansiedade é tão grande, mas você pode levar o seu pensamento a Deus, né? Entre em conexão com o céu através dos seus sentimentos, tá? Nós podemos orar com os nossos sentimentos, sim. Então, ok? Sim. Vou dar só um exemplo de um relacionamento assim. Quando Maria, a mulher adúltera, ia ser apedrejada, vocês já repararam uma coisa? Jesus a perdoou, vocês já repararam? Mas ela não pediu perdão. Não é interessante? Ela não pediu perdão. Como? Verbalmente ela não pediu. Tenho certeza que o coração dela estava tão grato a Cristo quando ele evitou que ela fosse apedrejada, que aquele coração ali estava gritando por perdão. Tenho certeza disso. E ela não pediu perdão de maneira oral, verbal. Nós podemos então orar com os nossos sentimentos, né? E você, praticando isso, você vai ter prazer nessas coisas. Você vai aprender a ter prazer na oração. Você vai entender o que significa orar sem cessar. Você vai perceber esta influência, né, do Espírito Santo na sua vida. Paulo diz também assim, no mesmo capítulo, regozijai-vos sempre. Ou seja, estarem alegres sempre. Isso quer dizer que vive dando risada, né? Feito o Coringa do Batman, seja, fica rindo de uma hiena, né? Rindo toda hora. Não é isso que ele está falando. Não. É a felicidade do Espírito. É a felicidade de saber que está sendo aceito sempre em Cristo, que Deus quer o nosso melhor, que Deus está nos fortalecendo, que Deus está nos protegendo, que Deus está fazendo tantas coisas maravilhosas por nós que nós nem estamos percebendo. É você saber que você vai dormir a noite inteira totalmente relaxado e Deus está ali fazendo com que o seu coração, o seu cérebro funcione, os seus rins, seu fígado, etc. Seu corpo está ali funcionando. Pela misericórdia de Deus, ele está em ação. Na verdade, o seu corpo, a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, ele está orando, né? O seu coração, cada batida ali é uma oração, né, de vida, né?
E é assim que nós temos que viver. Cada vez mais próximos de Cristo, cada vez mais apaixonados por Ele, cada vez com um desejo maior de servi-lo. Não meça esforços para ter um relacionamento saudável com Jesus. Pague o preço que for e você nunca vai se arrepender. Deixe seu like no nosso vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tá ok? Agradeço pela pessoa que se inscreveu essa semana aí. Acho que foram 3 pessoas esses dias. Hoje é terça ainda. Então, eu estou gravando na terça, né? Você provavelmente está vendo, acho que na quinta-feira. Mas ore pelo nosso canal, pelo nosso trabalho. Ajude-nos compartilhando esse vídeo para que outras pessoas também possam ter o prazer da oração, o prazer da comunhão sempre com Cristo. E em nome dele nós oramos. Amém.